Ei pessoal do ST3, vamos lá, professor Sérgio. Hoje aula de continuidade da nossa aula anterior. Um item do exercício que foi pedido, espaço confinado, NR33. Vamos lembrar algumas coisas, estou passando essa aula com esse vídeo, com esse slide melhor dizendo, para algumas observações na hora de fazer o trabalho ligado à auditoria. Algumas práticas, algumas informações práticas a gente tem que lembrar. A própria simbologia já fala o que é necessário, né? Não precisa que eu estar falando para vocês. O que é espaço confinado e os trabalhos que são feitos. A regulamentação, principalmente na NBR 14787 e NR 33, que vocês todos também já as conhecem. Serviços que são realizados. Qualquer tipo de serviço, desde que a atividade seja condizente com a questão do nome, que já fala espaço confinado. Objetivo central e como requisito estabelecer o mínimo de medidas que seja a proteção da pessoa que vai estar envolvida, do trabalhador envolvido. Alguns exemplos que a gente não pode esquecer, principalmente levado às condições de algumas situações que a gente conhece pouco na região, como porões de navios, elevadores de grão, duto subterrâneo, túneis, silos, por exemplo, entendeu? Sistema de água pluvial, por exemplo, que é muito comum a gente ter pessoas que estão em sistema de água pluvial trabalhando e às vezes não acha que ali seja espaço confinado. Ela regulamenta e trabalha com base em alguns princípios, tanto no exercício tem algumas coisas que eu estou pedindo para isso, entendeu? Algumas NR que estão ligadas ao espaço confinado e bem ligado mesmo, estabelecendo alguns elos como NR6, as condições, por exemplo, do meio ambiente, também ligado a NR18, mas na indústria e na condição civil. A NBR 14787, que é justamente a NBR que retrata a questão do espaço confinado, e no contexto geral as suas responsabilidades. Quais são a questão de responsabilidade? Sua de técnica e segurança. Atmosfera, tem que prestar muita atenção nisso, nas questões de medições de atmosfera. Nós já vemos aqui alguns exemplos nas regiões com alguns problemas ligados à questão de concentração de oxigênio ou de algumas outras impurezas no ar. Mas lembrando da questão de oxigênio, que existe limite mínimo e máximo para se trabalhar. Atmosfera segura dentro das medições, lembrando que dentro das medições a gente vai ter a questão de nitrogênio, gás carbônicos, substâncias voláteis, como por exemplo, substâncias que a gente não conhece no dia a dia, principalmente na parte industrial, e aquelas que se a gente lembrar bem, elas podem fazer com que uma pessoa perca a consciência e ali você não tem segurança para a pessoa trabalhar e ocorrer a questão de primeiro socorro, que a gente vai ver um pouco no final desses slides. Algumas consequências de concentração abaixo de oxigênio. Tem a questão de submersão em líquidos ou sólidos, né? Farelo, talco, etc. Na própria NR trabalha um pouco isso. A própria tabela da NR ela traz a questão dos efeitos. É importante na hora de fazer o trabalho, pessoal, isso é uma continuação da aula de auditoria NR33, é que você esteja bem condizente com essas situações. Estudar a NR ou falar dela está trabalhando situações principais, como por exemplo a questão da atmosfera insegura. A questão de explosividade tem que ter uma atenção muito grande, porque ele tem medições, tem cálculos que são feitos, por isso que a gente fala que a concentração de oxigênio acima de 23, ela tem uma condição muito insegura e uma condição de explosividade. A concentração de gases e vapores tóxicos. Aqui a gente retrata as questões impeditivas, já falamos um pouquinho lá para frente.
Os riscos, por exemplo, vê que tem uma caveirinha do lado e questão de explosividade. A análise que deve ser feita. Observe que o item da NR está bem explícito aqui, para que vocês não esqueçam na hora de fazer um trabalho ou de colocar um trabalho relacionado a essa situação. A PT, que a gente já falou tanto de PT, né, seja tão bem ciente da situação. Permissão de trabalho. A permissão de trabalho ela tem pré-requisitos para essas condições. O planejamento que deve ser feito, o técnico de segurança e com outros profissionais, ele é um dos responsáveis, não tenha dúvida da questão da responsabilidade. EPIs, cabe aqui a gente nem retratar só o item do slide, porque os EPIs está dentro da norma e obrigatório para espaço confinado, depende de caso a caso. Os EPCs a mesma coisa, sabendo que lá você tem atmosfera de trabalho. Às vezes o ambiente no espaço confinado, a concentração de toxicidade dele é pequena, mas quando você começa a trabalhar, se você não tem uma boa exaustão, a coisa começa a se complicar. Por quê? Você tem que trabalhar tanto com ventilação como com exaustão. Gente, olhe bem para essa figura, porque na prática isso aqui não é tão fácil do jeito que vocês imaginam, não. Os medidores para concentrações. Então, quando a pessoa, por exemplo, é um vigia de espaço confinado e que ele é treinado para isso aqui, ele é treinado e ele tem todo o aparelhinho para que as medições sejam condizentes com o que a norma diz. Ou, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa X, lá tem um procedimento operacional. Você vai em outra empresa, os procedimentos eles são um pouquinho diferentes. Talvez esses percentuais variem de cada lugar para cada local, mas tem dentro da condição que a pessoa consiga realmente trabalhar e não corra o risco de vir aí acontecer um acidente. Entrada de espaço confinado, né? Entrada segura, sinalizações, que inclusive está dentro da NBR 14787, por isso que a gente retrata ela. E a gente tem que retratar ela de forma que vocês não só visam a NR, também está dentro do escopo da NR da linha C, do item 33.3.3. O PCMSO, que é o controle médico, importante falar nisso, porque às vezes quer colocar a pessoa para trabalhar, mas não sabe as condições que espaço confinado permite que você coloque a pessoa para trabalhar. Tipo de resgate, vocês estão fazendo primeiros socorros, então é importante que retrate essas condições, a questão de comunicação, a questão de emergência, para quem vai ser informado, como que está a comunicação, o que está no cenário escrito, por exemplo, da RT ou da PT, ou da APR, né? A gente fala RT, mas a APR aqui é a mesma condição. As ações que vão ser tomadas, que está descrito também tanto na RT como na PT, e o detectar da origem da anomalia. Então é muito comum às vezes estar escrito, mas na prática as pessoas não sabem o que fazer. Então essa ação ela tem que ser de emergência, saber, por exemplo, se você vai lidar com vítima ou não, isso é importante. Então esses primeiros socorros, eles são em primeira mão, por pessoa especializada, pessoa que conheça a questão do atendimento para espaço confinado. Lembrando que dentro dessa condição a gente tem várias questões que tem que ser abordadas. Desmaio, por exemplo, como conhecer uma questão dessa, como agir, por exemplo, como que eu vou chegar para agir nesse caso. Convulsões, crises, por exemplo, convulsivas de uma pessoa dentro do espaço confinado, pode acontecer. Eu nunca estudei convulsão, mas nunca perguntei ao professor de primeiros socorros. Já deveria ter feito isso antes, entendeu? Como que eu vou agir? Então essas orientações diversas, elas estão no Fica Atento. E o Fica Atento para nós é trabalhar em cima de documento. Então trabalhar em cima de documentações é trabalhar de forma que NR33 não é para qualquer um. Espaço confinado não é para qualquer um. Espero que na hora que vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, lembre-se, o exercício já foi encaminhado na aula anterior. Então estou colocando aqui,
vocês vão estar entregando isso ainda na próxima aula. Então hoje é uma aula complementar até a data do dia 9/6, ok? Um abraço, se precisar de alguma coisa vocês entrem em contato, ok? E eu vou estar à disposição de vocês para a gente tirar dúvida. Até mais, hein?